Olá pessoal, vocês sabem para que serve uma holding familiar? Eu vou contar, mas antes disso eu vou narrar um pouquinho da minha história, para que vocês entendam por que eu cheguei nesse campo de trabalho. Quando eu me formei, cerca de 31 anos atrás, abri o meu escritório de advocacia e nós fazíamos uma advocacia plural. O cliente chegava lá com um problema, a gente tentava resolver, não importa a esfera do direito que fosse. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que para trazer um efetivo atendimento e trazer efetivamente o direito para o cliente, você tem que ter uma especialização. A especialização é fundamental e ela é mais segura tanto para o cliente como para o próprio profissional que atua, né? Passei a trabalhar com atendimento específico ao terceiro setor, entidades esportivas, entidades culturais, entidades que atuam no meio ambiente, e isso trouxe muito mais alegria, porque a gente passou a evitar muito o contencioso judicial. A gente começou a buscar recursos para entidades por meio de programas do governo, etc. Então, é um campo de atuação muito mais agradável. Você lida com pessoas que são muito mais felizes e você não tem um embate com aspas, oponente numa sala de audiência, num tribunal do júri, seja lá qual for o contencioso judicial. Sempre haverá um problema. Sempre são duas pessoas brigando no mínimo. E esse campo de atuação do terceiro setor me abriu muito campo de trabalho e a gente tem atendimento no Brasil inteiro. Temos dois clientes de associações no estado do Amazonas. Vejam a distância que existe entre o estado de São Paulo e a Amazônia. Nós temos clientes no interior de Santa Catarina. São Paulo, clientes em todo o interior do estado de São Paulo. Temos clientes no Rio de Janeiro, já atendemos federações, já atendemos 6 campeões olímpicos, não medalhistas olímpicos, campeões olímpicos. É gratificante a gente poder trabalhar com esse pessoal de verdade. Entretanto, o tempo vai passando e a gente vai notando a necessidade de querer expandir o conhecimento e expandir também o atendimento. Me surgiu a oportunidade de prestar um atendimento a um cliente que tinha problemas em relação aos seus bens. Ele pretendia fazer um planejamento sucessório e eu fui, por se tratar de um amigo, eu fui tratar de estudar mais o assunto e eu me encantei com esse campo de atuação, com esse campo de trabalho. E continuamos com os atendimentos às entidades esportivas e culturais, continuamos com todos os nossos clientes, temos projetos para fazer toda semana. Entretanto, a vontade de aprender, de progredir, de poder transmitir o que a gente aprendeu, ela é fundamental. Mas trazendo benefício a muito mais pessoas ainda que individualmente para famílias, nós temos uma demanda absurdamente enorme de pessoas que precisam desse sistema de holding, de planejamento sucessório. Por quê? Por conta do próprio Estado, que tem uma gana arrecadatória absurdamente enorme. É uma coisa que machuca o patrimônio da pessoa. E só para traçar um parênteses aqui, ainda participo de grupos de mídias sociais com vários advogados e tal, e semanalmente tem, alguém está conseguindo entrar no sistema, não consigo peticionar, tenho prazo, tenho isso, tenho aquilo, e ainda o advogado tem que ficar rezando para que o sistema funcione e ele consiga colocar aquela sua petição nos seus últimos minutos de prazo, etc. Então, a busca pela advocacia na parte administrativa, ela é muito mais rica e pode trazer muito mais paz para nós trabalharmos. Nós temos mais tempo e não temos preocupação com o sistema do judiciário. E esse sistema de holding, ele nos permite ter uma qualidade de vida muito melhor e trazer uma qualidade de vida também muito melhor para o cliente. Hoje, o ITCMD aqui no estado de São Paulo são 4% do valor dos bens da pessoa na hora da transmissão. Vai passar para 8% aqui no estado de São Paulo. Alguns estados, o valor já são 8%. Pernambuco, 8%. Goiás, 8%. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro são 5%. Eu não tenho certeza disso. Mas
há um projeto, o Estado de São Paulo já vai aumentar para 8% muito em breve, muito em breve. Então, as pessoas passam a ter pressa em ter que realizar o seu sistema de holding, porque vai dobrar o valor. E com o sistema de holding a gente consegue baratear muito mais ainda o valor na transmissão. Para não perder a linhagem do que eu vinha mencionando, há um projeto que o valor de TCMD vai passar no Brasil inteiro para 14%. E pior que isso, existe uma PEC, se eu não me engano é a 96 de 2015, eu achava que era de 2017, mas não, acho que é de 2015, que vai elevar o valor do TCMD a 47%. Então você imagine, você tem um apartamento que vale cerca de 300 mil reais, 150 mil vai para imposto. Estou arredondando porque eu não vou fazer essa conta agora, porque a gente aqui não faz edição de vídeo, a gente fala tudo de uma vez. Então, 47%, quase a metade do valor dos seus bens vão servir para pagamento de TCMD. Então, a sua pressa ela aumentou mais ainda. Se você tinha a pressa e urgência dos 4% para os 8%, e dos 8% podendo ir a 14% ou 15%, e ainda com a perspectiva de chegar a 47%, isso não é muito difícil, porque lá no exterior, na Europa, Estados Unidos, o valor do imposto da morte beira esses 50%. Então, o mecanismo e o sistema de planejamento sucessório via holding familiar é a maneira mais eficiente que você tem de proteger os bens da sua família. Então, por favor, tenha atenção nisso. Converse com um advogado que seja especializado nessa área e vá buscar o direito e a proteção aos seus filhos. Você não pode vir a falecer e deixar o imposto da morte para o seu filho pagar. Ainda que você possua bens suficientes, que possua dinheiro em conta, aplicações financeiras, etc. O Estado não merece ficar com o bem que você levou a vida inteira para criar, né? E os seus filhos, eles não merecem isso também. Você vai evitar que o inventário seja aberto, você não precisa fazer doação do bem em vida por conta de que o imposto também vai ser o mesmo que o inventário, vai ter que pagar o ITCMD. Se você fizer um testamento, vai ficar inclusive mais caro do que se for feita a doação ou inventário. Então, o sistema de holding familiar, o planejamento sucessório via holding familiar, certamente é o mais adequado. Vai estudar sobre isso, converse com pessoas. Os milionários já têm isso há bastante tempo. Classe média não sabe, classe média precisa. Aquele pessoal que possui somente um imóvel, se o patriarca vier a falecer, ele vai pensar que vai deixar o bem para o filho, não vai. O filho vai ter que vender o imóvel e morar de aluguel para poder pagar inventário. Certo? Vamos usar a inteligência. Vamos usar a inteligência contra a ganância do governo. Tá bom? Um abraço a todos.